Olá, boa noite. Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nossa live vai ser sobre projeto ético-político do serviço social. Vai ser um bate-papo muito interessante com a Natália Perdomo, que é mestre em política social e assistente social pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos aguardando uns minutinhos, o pessoal ir chegando e entrando. Vamos aguardar a Natália chegar por aqui. Vamos lá. Vão chegando. Bem-vindas, bem-vindos. E aí, pessoal, como é que tá sendo a semana de vocês? Por aqui, muito estudo social. Chegou a Natália. Oi, Nath, vamos entrar. Chegando a Natália. E aí, Oi, boa boa noite. noite. Vou botar Tudo meu bem fone. com você? Tudo bem, Fabi? Doutora Fabiana, muito prazer estar aqui com você. Muito prazer com você. Peraí. Eu também vou botar aqui meu fone para a gente se escutar melhor. Esqueci também de pôr o fone também. Tá me E ouvindo? aí, Natália, mestra em política social pela UFRJ, assistente social pela E UFRJ, aí? professora em serviço social. Hoje vai bater um papo aqui com a gente sobre os desafios postos ao projeto ético-político crítico do serviço social. Então vai ser uma live muito bacana, muito importante, tema recorrente, obrigatório em todo concurso, tá? Em toda prova, todo assistente social tem que dominar. E hoje vai ser uma aula muito especial, uma live aí com a Natália. Vou passar a palavra para você, Nath, para você se apresentar e para você ficar à vontade. Bem-vinda ao nosso canal, obrigada por você aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. E está contigo. E aí, boa noite, Fabiana. Boa noite, todo mundo aí que participa do seu canal. Um prazer estar aqui, né? Hoje muito feliz por fazer um debate que é tão importante, né, para nossa categoria, que é a discussão nos dias de hoje, né, do nosso projeto profissional. Estou muito feliz de poder bater esse papo, trocar essa ideia aqui com vocês. Eu acho que vou aproveitar para a gente já seguir para a nossa conversa. A Fabi já me apresentou. Eu venho lá da FRJ, sou assistente social, acabei de fechar o meu mestrado em política social lá na FRJ também. E a gente está aí na construção de um debate que é histórico da nossa categoria, mas que traz um debate que é muito importante não só para o serviço social, né? Porque quando a gente fala dos desafios que estão colocados ao nosso projeto profissional, na verdade a gente fala dos desafios que estão colocados à sobrevivência dos trabalhadores nesse país, né? Então, notoriamente, e principalmente aqueles setores que são mais vulneráveis, né? As políticas que hoje são implementadas, né? Notoriamente também estamos falando aqui de negros, estamos falando de indígenas, estamos falando das mulheres pretas, né? Já que a superexploração, a violência sistemática, né? Que é estrutural nesse país, ela atinge ela prioritariamente esses setores, né? Então, é uma violência que tem gênero e é uma violência que tem cor. Né? Então, hoje, a gente falando do nosso projeto, né? E da nossa conjuntura, né? Como ela afeta o serviço social e a nossa categoria, a gente tem que fazer um debate de algumas imagens, né? Eu trabalho também com fotografia e eu gosto de construir imagens que ajudem a gente a dar conta dessa totalidade complexa, né? Que é a nossa construção social, né? Aqui no Brasil. Então, a primeira coisa que eu queria levantar aqui para a gente pensar junto é qual é a diferença e qual é a relação que existe entre projetos profissionais e projetos societários. Ops.
Desculpa, gente. Bom, então eu quero fazer essa proposta de reflexão para a gente pensar, né, como projetos societários e projetos profissionais se relacionam, né? Um projeto, o que é um projeto, né? Um projeto é uma capacidade humana de imaginar, né? A gente imagina, inclusive, aquilo que não existe, né? Essa é uma capacidade que a gente desenvolve no processo de trabalho, né? Que a gente usa bastante aquela categoria da teleologia, né? A nossa capacidade de propor objetivos e finalidades que serão alcançados e que não necessariamente existem, né? São concretos, né? Uma capacidade que a gente pode construir no campo das ideias, né? E projetos podem ser de diversas formas, podem ser diversos, né? Essa aula, por exemplo, antes dela se objetivar, esse debate, né? Eu não gosto nem de pensar em aula, a gente não está em sala de aula, a gente está num bate-papo, né? Mas esse bate-papo ele foi pensado, né? Ele foi pensado antes dele se concretizar, dele se materializar. E essa materialização, ela não vem aqui a partir da minha subjetividade, né? Ela não vai aparecer na minha cabeça idealmente, como pensavam filósofos como Hegel, por exemplo, né? É de onde eu vou tirar essa imagem ideal que eu construí aqui para a gente pensar? Eu vou tirar das necessidades concretas que estão colocadas na realidade, né? Então, essa realidade concreta, né, nos impõe que a gente pense a sociedade em que a gente vive, né? Não apenas porque a gente é aqui assistente social, mas porque a gente está num país dependente, né, que tem uma economia subordinada aos interesses externos, né? É um país que hoje vive uma situação extremamente crítica, né? Nós temos hoje, por Covid, mais mortos do que nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente não pode simplesmente desconsiderar para pensar o nosso mundo e a nossa profissão, o contexto em que ela está inserida, né? Então, a gente está aqui não só porque a gente é assistente social, mas a gente está aqui porque nós somos trabalhadores, né? E estamos discutindo aqui os projetos que hoje a gente não tem mais como, se alguém ainda gostaria de tentar, não tem mais como negar, que são projetos que vão sempre se construir de forma conflituosa numa sociedade que é dividida em interesses que são conflituosos, né? Então, a gente não pode pensar, por exemplo, que o projeto de sociedade de uma cortadora de cana pode ser o mesmo projeto da usineira, dona da fazenda, né? A gente não pode pensar que o projeto societário do agronegócio, que hoje destrói a Amazônia para produzir soja, para alimentar os porcos norte-americanos, os porcos chineses, né? Pode ser o mesmo projeto dos indígenas, né? Pode ser o mesmo projeto daquele trabalhador que com um salário mínimo vai hoje encontrar um arroz a R$ 5 o quilo, a R$ 6, a R$ 7 no supermercado. E por quê? Né? Porque o campo hoje não está voltado a garantir soberania alimentar, não está voltado ao abastecimento interno, ele está voltado a plantio de soja para ser negociado em dólar, para abastecer, como um celeiro que somos, né, os grandes países que hoje estão à frente das economias do mundo. Então, é importante que a gente entenda que hoje a gente fala de projetos que são projetos coletivos e projetos que disputam, né, com outros projetos. Vamos falar hoje aqui do projeto do serviço social, que é um projeto que optou por defender um projeto de sociedade, né? Então, o que aconteceu, né? Qual é o fundamento, qual é a nossa história? Um projeto societário, que a segunda pergunta que a gente vai se fazer, né? O que é um projeto e o que é um projeto de sociedade? Né? Conforme todo e qualquer projeto, um projeto societário, ele constrói as imagens de uma sociedade que ou não existe e precisa ser construída, ou que existe e a gente defende que deva ser conservada, né? Então, vamos pensar isso mais ou menos assim. Existem esses dois tipos de sociedade. Infelizmente, por mais né, que se colocam hoje, por exemplo, no Congresso, a gente vê bastante o tal do centrão. Né? Quem é o centrão? São aqueles aparentemente neutros que, ora, quando interessa, descambam um pouquinho para de esquerda, quando interessa, eles vão à ultradireita muito facilmente. Né? Esses neutros,
eles também defendem um projeto de sociedade, né? E a gente constrói projetos de sociedade nos aquela Tá neutralidade. travando um pouco, Natália. Tá travando. E agora? Volta um pouquinho na sua fala, que deu uma travada. Aonde que parou? Não sei. Eu estava falando Quando você aqui. começou a falar de projetos societários. Então, bom, então eu estava dizendo que um projeto de sociedade, já que a gente já discutiu o que um projeto, o que a capacidade de projetar significa, né, de atingir objetivos, a gente agora eu propus conversar sobre o significado de um projeto de sociedade, né? E um projeto de sociedade, ele traz imagens, dizia, ou de uma sociedade que não existe, que precisa ser construída, ou de uma sociedade que existe e que a gente defenda que seja conservada, né? Isso vai estar em disputa. Esses projetos de sociedade estarão em disputa. E a gente vai apoiar esses projetos, mesmo que a gente não tenha clareza nos nossos projetos coletivos, mesmo que a gente não declare, né, que a gente se esconda atrás de um certo véu de neutralidade. E aí eu lembro muito de uma história que contava o professor Valério Arcari sobre como ele aprendeu que não é possível ser neutro nesse mundo, né? E ele observava, é uma longa história que ele conta, mas em suma diz assim, ele vê um menino que apanha de outros meninos mais fortes. E que naquele momento, se ele diz que não vai intervir na briga, que aquela briga não é dele, ele objetivamente apoia os que estão batendo, ao invés de se juntar aos que estão apanhando, né? Então a neutralidade, ela não existe mesmo quando a gente se exime, né, de participar de um processo. Mesmo quando a gente diz que não apoia nem a direita nem a esquerda, o que vai determinar é a prática, né? O que a gente constrói. O que a gente constrói no nosso fazer, que vai dizer se a gente hoje busca valores e uma ética que não temos, que não atingimos, né? Que a gente percebe, por exemplo, hoje quando a gente vê que existem governos que negociam vacinas a preços mais altos do que elas deveriam custar, ao invés de garantir que seu povo, que os trabalhadores do seu país sejam vacinados o mais rápido possível, para que a gente possa salvar vidas, né? Qual é o nosso projeto? É o projeto que temos ou nós queremos construir uma sociedade que está por vir, né? Então as nossas escolhas, elas sempre vão caminhar, né, para a criação desses determinados valores, dessa determinada ética, de uma determinada política, né? E a nossa política e os nossos valores vão sempre ou fazer a crítica de uma sociedade cindida em classes na qual a gente vive, ou elas vão trabalhar para sua manutenção. E o serviço social, ele se deu conta disso num processo muito marcante da nossa história, que foi a luta contra a autocracia burguesa, né? Ou a luta contra aquilo que, nas palavras do professor Ottaviani, que é um grande mestre para a gente, foi a ditadura do grande capital, né? A ditadura que foi conduzida por militares a partir de 64 no Brasil, mas que foi financiada pelos capitais internacionais, pelo chamado imperialismo, né, internacional. Então, é nesse momento que as lutas da sua classe, né, da qual o assistente social percebe que ele faz parte, né, ele para de acreditar que sua profissão é o desenvolvimento da boa vontade da moça que organiza a fila da sopa, né, e percebe que o serviço social é uma profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, né, e que atende a determinados interesses. E ele começa a perceber e começa a se tornar hegemônico, né, dentro da nossa categoria, a partir da apreensão da teoria crítica dessa sociedade. O serviço social começa a perceber que ele atende a interesses que são profundamente contraditórios, né? Isso por quê? Porque ele, a partir de uma conjuntura de levantes populares, conseguimos ser uma categoria que
percebeu a classe de onde ela pertence e se uniu a diferentes categorias, né? Foram lutas populares do campo e da cidade, foram professores, foram mulheres, foram movimentos negros, foram operários de fábrica, enfim, luta contra a carestia, uma pluralidade enorme, né? De trabalhadores cansados de décadas de ditadura, né? De aprofundamento da exploração do nosso país. Então, nesse momento, o serviço social, o que ele apreende, né? Qual é a história que ele aprende? Ele aprende que ele passa a ser uma necessidade de reprodução, né, da própria ordem, naquele momento, lá em 1848, né, no século XIX, quando os trabalhadores da Europa já estavam cansados, né, do tanto que estavam sendo explorados e começam a ameaçar essa sociedade que a gente vive hoje com revoluções, né? Então, o que se cria nesse momento? Essa possibilidade histórica de serem construídas pela primeira vez nas relações que se tem aí documentadas da humanidade uma política social, né? Um instrumento de proteção ao trabalho, mas que é um instrumento que, na verdade, significa uma troca de concessões e conquistas contraditórias, né? Dessas classes que passam a disputar essa riqueza imensa que é socialmente produzida, né? Então, qual é, né? Como que acontece essa concessão e essa conquista que é dada de forma absolutamente desproporcional, né? Como tudo nessa sociedade. O capital, ele concede um pouquinho dos seus lucros, um pedacinho bem pequenininho para construir lá um seguro social para o trabalho e conquista a manutenção da ordem. E os trabalhadores, né? Para conquistar esse seguro, para conquistar o direito de alimentar a si, a sua família, o direito de ter uma aposentadoria, ele faz uma enorme concessão, né? Que é abrir mão da construção do seu projeto de sociedade. E, nesse momento, isso é a materialização de uma política de consenso, né? As políticas sociais, que dá luz à nossa profissão, né? Nós somos os profissionais que vão ser responsáveis por planejar, elaborar essas políticas sociais desde o início até passar pela execução, até passar, né, pela fiscalização, pela avaliação desse resultado, de um instrumento que passa a ser fundamental para a reprodução tanto do trabalho quanto do capital. Só que o serviço social, né, ao se entender como parte dessa disputa, fazer país, né, tem que situar bem sempre aqui do que a gente está falando, para quem está chegando, a gente está falando do Brasil. Apesar do serviço social Deu uma travada, vamos aguardar a Natália voltar aqui. Vamos aguardar um minutinho. A Natália caiu, vamos aguardar ela voltar aqui. Está muito bacana o bate-papo sobre os fundamentos do serviço social e as relações com o projeto ético-político. Está muito interessante. A gente está entrando agora na parte da reconceituação do serviço social. Está muito bacana, muito legal. Caímos na parte que estamos entrando aí na reconceituação do serviço social. Vocês estão me ouvindo? Fabi, está me ouvindo? Sim. Alô? Tô, tá me ouvindo? Ih, caiu a minha internet para sempre. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá ruim a internet aqui, né, gente? Então, eu não sei onde parou. Eu acho que um momento em que o serviço social
Ficou mudo. Tá, ficou mudo. Alô? Agora voltou, parece. Agora Alô, voltou. alô? Voltou. Ai, gente, onde eu parei? Fala pra mim, Fabi. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Parou no momento da reconceituação do serviço social e o novo projeto societário do serviço social. Ah, sim. Então, né? Então, eu disse, acho que eu estava dizendo, quando caiu aqui a nossa conexão, é que no decorrer das lutas da década de 70 no Brasil, vai se tornando hegemônico no serviço social um entendimento que faz uma junção entre a teoria crítica, né? A teoria marxiana, que começou a ser produzida também no contexto dessas lutas, né, do século XIX, e as lutas que aconteciam objetivamente no Brasil, torna-se cada vez mais hegemônico o entendimento da dinâmica de funcionamento dessa sociedade, né? Do próprio papel do serviço social, né? Que deve intervir na questão social. Né? E aí, qual é a questão, né, que se coloca para o assistente social? Né? E que se massifica, né, até chegar lá em 1979, naquele famoso congresso, né, o Congresso da Virada, onde a gente consegue construir as bases teóricas e políticas daquilo que vai ser o novo serviço social. Né? Existe uma compreensão de que é parte estrutural da dinâmica dessa sociedade, né, que a produção da riqueza, que a produção da acumulação, ela seja... Alô? Estou te ouvindo. Alô? Estamos te ouvindo. Ih, caiu de novo. Caímos de novo. Vamos aguardar a Natália voltar aqui. Acredito que a conexão dela deve ter caído novamente. Tá Oi. caindo minha conexão horrivelmente, gente. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho para falar mais. Quanto tempo eu tenho, Meia Fabi? hora. Você ainda tem Tem meia hora. Você Tá. parou aqui no Congresso da Virada. Isso, então. Vamos tentar. Deixa eu tentar aqui recuperar meu raciocínio. Bom, então, a gente dizia, né, que essa dinâmica de funcionamento da sociedade burguesa, ela passou a ser apreendida de forma hegemônica no seio da nossa categoria, né? Então, qual foi o entendimento? A gente entendeu que essa sociedade que produz a riqueza de forma cada vez mais elevada, né, e que produz um processo de acumulação cada vez mais elevado, é a mesma sociedade que produz, para manter a sua ordem, um crescente aumento do pauperismo, né, e um crescente aumento da mortificação das condições de vida dos trabalhadores. Né? Então, a gente tem... Eu trouxe exemplos, eu trouxe uns links que eu gostaria de depois disponibilizar de algumas matérias de jornal, né? Que tratam com bastante clareza assuntos muito concretos para a gente entender isso. Né? Acho que todo mundo aqui está sabendo que durante a pandemia o número de mortos de fome, de famintos, de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou em quase 15 milhões. Salvo engano, eu tenho aqui os dados, eu vou disponibilizar os links, mas nós hoje temos mais ou menos em torno de 15 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Isso foi um resultado da crise econômica, não é apenas da pandemia, né, mas é uma junção de fatores. Inclusive, a própria pandemia é um sinal dessa crise, né, dessa sociedade que não investe em sistemas públicos de saúde, né? E a gente viu que teve um papel onde existia acesso à saúde, foi cumprido um papel importante, né, na contenção da pandemia. E, ao mesmo tempo que a gente vê esse crescimento do número de mortos de fome, a gente viu crescer o número de bilionários brasileiros na lista da Forbes, né? Então, essa é uma sociedade que ela produz, ao mesmo tempo que produz a riqueza, ela produz a miséria. Né? É uma sociedade que não se importa que morram milhões de trabalhadores para que a economia não pare. Né? Como se a economia fosse uma
um ente, né, que não faz parte de nós, do qual nós não fazemos parte, né? Ou a vida ou a economia. Isso foi colocado para a gente nesse contexto e o capital foi bem claro. Não importa que morram, é preciso que continue, a coisa não pode parar, né? Então, é muito gritante esse antagonismo. Aqui no Rio de Janeiro, Fabi, também aconteceu uma coisa muito interessante, né? Que depois, quando a gente chegar nessa solução da burguesia para a crise, né, que é o neoliberalismo, que é a desproteção social, que é a privatização, né, como argumento que o Estado é ineficiente, né, que é preciso dar ao capital privado a chance de gerir a nossa vida, né, a gente teve um exemplo interessantíssimo agora aqui no Rio de Janeiro, né, a Supervia, que opera os trens, né, urbanos, né, que levam milhares de trabalhadores da sua casa para o trabalho diariamente, ela entrou em dificuldades, pense, né? Ela foi privatizada, era um sistema público de transporte que foi privatizado e que agora correu para sentar no colo do prefeito, né? Porque esse é o projeto de privatização. Você privatiza o que é lucrativo enquanto público, né? Porque quando a gente diz que é lucrativo é porque subsidia o trabalho, né? Não é que dê lucro, que sobre. Não é para isso que o Estado serve. Ele não serve para gerar lucro. Ele serve para atender necessidades, né? Então, eles privatizam e quando privatizam e entram em dificuldades, vão consumir bilhões do fundo público formado pelo trabalho. No mesmo mês que a Supervia garantiu bilhões, uma cota altíssima, para sanar as suas dívidas, o cartão de alimentação das escolas públicas do Rio de Janeiro foi cortado para R$ 27, né? Então, tem dinheiro para pagar as dívidas da Supervia, mas não tem dinheiro para pagar a merenda das crianças da escola pública, né? Então, essa civilização, né, é a civilização da barbárie. É uma civilização que não interessa satisfazer necessidades humanas, interessa satisfazer a valorização de capital, né? Então, essa sociedade que produz e reproduz a violência incessantemente, né, ela também é a sociedade que produz incessantemente o conflito, a luta, né, a luta de classes. Porque se os trabalhadores tivessem se mantido cordatos e aceitassem a exploração que viviam simplesmente, a gente não estaria hoje aqui discutindo a nossa categoria, discutindo a nossa profissão, porque a gente nem ia existir, né? Qual que é a nossa função? A gente intervém sobre a questão social. A gente intervém mais diretamente nas suas expressões, né? A gente vai atuar na infância, a gente vai atuar no combate à fome, no combate ao desemprego, na construção de políticas de suporte, como o auxílio emergencial, que foi fundamental para sobreviver, né, para a sobrevivência de milhares de brasileiros hoje, né, com todos esses escândalos que a gente passa, né, de um governo que gerenciou a pandemia, parece que foi, né, o seu principal investidor, né, investiu na pandemia, não investiu no combate à pandemia. E por isso temos o número enorme de famílias que foram absolutamente destruídas e um certo saneamento da seguridade, né? Já que muitos idosos, muitos pensionistas hoje não estão mais aqui para onerar o Estado, né? Já que é assim, dessa forma pragmática que a sociedade da barbárie vai construir as suas bases. É a necropolítica, né? A política da morte, né? A política do genocídio, né? Política social baseada na morte da população idosa, na morte da população negra, trabalhadora, né? A necropolítica, né? Exatamente. E que né, ela é um resultado, hoje, o que a gente vê? Essa necropolítica é o desenvolvimento dessas contradições, né, do modo de produção capitalista. Então, nós vemos hoje, por exemplo, o mar Mediterrâneo se transformar num novo campo de concentração, né, onde são exterminados diariamente imigrantes, né, que fogem ali do norte da África para tentar escapar de situações de miséria muito profundas, mas que são exterminadas não nesse momento. Por isso que é importante dizer que não se trata da pandemia. Isso é um comportamento estrutural desse modo de produção, né? Quando a gente... né? Sistêmico que fundamenta ele, né? Se a gente for pensar qual foi a base da acumulação primitiva, né, que permitiu que as fábricas fossem construídas na Europa, a gente vai chegar na escravização do povo negro, né? E a gente vai chegar na formação social desse país,
né? Esse país que sustentou a base da acumulação do capital europeu foi um país que a sua formação social se confunde com a história da diáspora negra africana, né? Por quê? Porque a classe trabalhadora desse país ela foi cindida, como explica aí o Clóvis Moura, que é um teórico muito importante que a gente precisa estudar, né? E o Florestan Fernandes, eles se respaldam nesse debate. Eles se respaldam nesse debate para explicar para a gente que a história da classe trabalhadora brasileira, né, ela é a história da escravização, ela é a cisão de uma classe entre escravocratas, ela parte daí, né, uma cisão de classe de escravocratas e escravizados, né, povos escravizados, que foram, inclusive, formalmente libertos sem nenhum suporte de compensação de todos aqueles séculos de violência que foram submetidos, né? E não à toa, hoje, quando a gente vai olhar, né, as condições concretas dos nossos trabalhadores e da vulnerabilidade no nosso país, por isso eu disse isso no início, ela vai ter cor, né? São os piores índices de sobrevivência, são os piores índices de desenvolvimento humano e são os maiores índices da forma mais explícita dessa necropolítica, que é o extermínio diário, que é coordenado pelas polícias, que é coordenado pelas Forças Armadas e que é coordenado pelos seus outros grupos de influência. São grileiros no campo, são capangas, né, que estão aí tomando terras indígenas e que reproduzem em todas as formas essa luta de classes que hoje a gente precisa entender para poder nortear a nossa intervenção, né? Não foi à toa que os assistentes sociais, a partir desse entendimento de tudo isso que a gente discute hoje, decide que o seu projeto profissional tem que estar a serviço da construção de um projeto societário distinto desse, né? De um projeto societário onde a satisfação das necessidades humanas, né, e não a satisfação das necessidades jurídicas de CNPJs, né, de grandes capitais monopolistas, sejam atendidas. A gente precisa, cada vez mais, investir em ciência e tecnologia, né, para cuidar de um planeta que hoje sofre com um modo de produção que põe em risco a si mesmo, né? Hoje os capitais se põem em risco na medida que põem em risco a reprodução da vida humana no planeta, né? É isso que a gente está vendo com a destruição do Cerrado, é isso que a gente está vendo com a destruição da Amazônia, né? São processos irreversíveis, né? São mudanças de padrão geológico no planeta, né? Que vão pôr em risco essa possibilidade da gente lutar por algo melhor, né? Mas aí alguém poderia dizer assim, mas as políticas sociais, elas são demonstrações de que a galera está tentando fazer um capital mais humano, né? Que está tentando reformar, fazer uma coisa sustentável e coisa e tal. Mas aí a gente tem que se perguntar se é isso mesmo, né? Quando é que foi que a gente construiu desse estado de bem-estar social que hoje a agenda neoliberal luta para não ver mais resquício, né? Bom, primeiro de tudo é que a gente construiu o estado de bem-estar social em partes muito pontuais do mundo europeu, inclusive, né? Partes pontuais do mundo europeu, né? Nós nunca chegamos a experimentar um estado de bem-estar social em qualquer país da América Latina, né? Muito pelo contrário. O que foi, então, esse estado de bem-estar social? Olha, não foi, desculpa, né, a boa vontade de ninguém, a tentativa de fazer esse mundo mais justo, né? Mas ele teve dois condicionantes principais, né? Um, que foi um estímulo político, porque desse estado de bem-estar social, que começou ali depois da Segunda Guerra Mundial, ele tinha um grande motivador, que era a expansão da União Soviética, né? A Rússia deletou a Alemanha nazista, não foi os Estados Unidos, foi a Rússia, né? Foram os comunistas, os socialistas, porque, enfim, não dá para entrar nesse debate do que é uma sociedade que nunca existiu, que é a comunista, né? Mas foram essas motivações que foram motivações políticas para garantir que em alguns espaços do mundo europeu se desse um jeito de fazer um pacto de classe, falar, não toma o poder, vamos seguir aqui como estamos, né? E esse estímulo político ele só foi possível
porque existiram aqueles tais 30 anos de glória do capitalismo, né? E que não à toa são 30 anos de glória que começam após uma Segunda Guerra Internacional, né? Por quê? Porque a guerra, ela é o melhor mecanismo de recuperação das taxas de lucro que o capitalismo já construiu na sua história, né? É ela que permite que contra tendências nas crises façam as taxas de lucro crescer. Então elas cresceram por 30 anos e foi possível conceder ao trabalhador europeu de alguns países seguros sociais bem sólidos, né? Enfim, um conjunto de políticas que também não temos tempo aqui para levantar. Sim, para abordar. Mas que, enfim, né? Mas que foi insustentável. Lamento dizer, para quem achava que dava para reformar o modo de produção burguês, quando chegou na década de 70, tudo isso caiu, né? E as propostas dos economistas lá da escola de Chicago, os neoliberais, né? Elas começaram a tomar fôlego e tomar concretude lá no Chile, né? Se rapidamente passou pelo mundo. Né? E essa agenda neoliberal, ela propõe coisas absurdas, como, por exemplo, recuperar a taxa natural de desemprego. Né? Se nem o emprego é natural, imagina os caras proporem como política manter uma taxa de desemprego que faça com que seja mais tranquila a negociação ali para os patrões e não para os empregados. Né? Então, esse tipo de barbárie, os caras expulsam, né, trabalhadores das suas vagas de emprego, né, baseados naquela revolução tecnológica toda que faz com que uma máquina faça com um trabalhador o que antes era feito com 10 mil trabalhadores. Né? Eles expulsam pessoas das suas vagas de trabalho e, ao mesmo tempo, começam a combater a proteção social. Né? Para a gente entender isso, hoje, para a nossa realidade, a gente tem que dar um pulo. A gente tem que recuperar um pouco disso que a gente já falou, que é a formação social brasileira, né? Como que uma agenda neoliberal, o que vai significar para um trabalhador brasileiro, né? E aí, para o fazer do serviço social, ter a implementação de uma agenda neoliberal num país que nunca conheceu o estado de bem-estar social, né? As lutas de 70, né, que possibilitaram a construção do projeto ético-político da nossa categoria e que possibilitaram também que fosse construído um sistema de seguridade social pela primeira vez na nossa história, elas foram muito tardias, né? O atraso é uma marca do Brasil. Né? A gente tem até hoje trabalho escravo, né, acontecendo, e é real, e é crescente dentro do nosso país. Né? A gente tem até hoje o latifúndio, né, formado aqui como um histórico e parece que é insuperável, mas não é. É superável se a gente conseguir lutar e se organizar e se articular para transformar de fato esse país. Mas objetivamente não foi possível até hoje fazer isso. E está aí o latifúndio, o coronelismo, né, o racismo estrutural que atravessa todas as nossas relações, indiscutivelmente, né? Que está atrás dessa política penal que a gente vê hoje, né? Que os presídios se transformam em espaço de acumulação, né? Com esse trabalho forçado dos negros que lá são colocados simplesmente porque são negros, né? Tem uma taxa, enfim, enorme de prisões por questões que poderiam ser transformadas, por exemplo, se a gente discutisse legalização das drogas, né? Aqui no Rio de Janeiro isso é muito claro. Enfim, né? Então, toda essa agenda de desproteção social, né, que hoje a gente atravessa, coloca a gente num quadro, no campo internacional, de um enorme agravamento, né, das condições de vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira, especialmente nos segmentos mais vulneráveis. Isso aí, para a gente, é o que hoje se coloca como uma maior dificuldade que a gente tem a enfrentar, né? Porque o nosso trabalho é justamente intervir com aquilo que está sendo atacado, que é a política social, né? E os princípios, né? Quando a gente diz que a gente defende um projeto de sociedade, a gente tem isso expresso, por exemplo, no nosso código de ética, a defesa de um conjunto de valores que hoje a gente diariamente encontra a erosão, né, acontecendo. Então, isso aí, por exemplo, a gente tem clareza quando a gente vê um sujeito que defende um torturador e ao invés de parar na cadeia, vai parar na presidência, né? Isso aí é um ataque às estruturas democráticas que a gente defende,
que é muito profundo, né? É muito profundo. E, enfim, a enorme perda de direitos que nós tivemos nesses últimos tempos, né? Só para citar a Previdência Social, né, que foi a maior contrarreforma, né, e nos termos da nossa professora Elane Bering, foi uma das maiores contrarreformas da história, e uma das maiores derrotas dos trabalhadores brasileiros, né, junto com eles todos os direitos do trabalho que hoje são negociados, né, e que empurram cada vez mais para a informalidade, né, a maior parte dos trabalhadores do nosso país, e que hoje tornam cada vez mais intensas as sequelas e as expressões da questão social que a gente tem que enfrentar com instrumentos cada vez mais fragilizados, né? Cada vez mais focalizados, cada vez mais precarizados, com um fundo público cada vez mais voltado à reprodução do capital e não do trabalho, né? E coloca um desafio que não tem como a gente propor aqui nesse debate uma solução, né? Isso é um pensar coletivo que a gente vai ter que construir, né? As formas de enfrentamento que nós vamos construir dois trabalhadores para a crise, né? E tem várias propostas, quando a gente pensa em taxar as grandes fortunas, né? Para sustentar políticas sociais que permitam que a gente viva, que a gente dê expectativa de vida para a nossa juventude, né? Para que a juventude saiba que pode sim entrar numa universidade pública e ser um pesquisador como eu, como a Fabi, como a gente luta ainda para ser, né, porque é um ataque generalizado que hoje as universidades, né, que é um espaço prioritário que a gente tem para a construção do nosso projeto profissional, né, do projeto ético-político. E para a gente articular, é importante, uma coisa que eu acho importante a gente colocar hoje é como a gente precisa articular os diferentes trabalhadores, né, para pensar em formas de fazer essa nova prática, né, que não pode ficar só no campo das ideias, né, precisa ser uma praxis, precisa ser uma união entre a nossa elaboração aqui teórica e o nosso fazer cotidiano na prática. Porque só dessa forma a gente vai descobrir as respostas, né? A gente está aqui hoje, na verdade, levantando perguntas, né? Como a gente faz num contexto tão árduo como o que a gente vive hoje, né? De cerceamento das nossas liberdades, de um Estado extremamente opressor, que fere os nossos direitos diariamente, né? E com uma dificuldade muito grande de a gente se encontrar, né? Por conta do Covid, né? Por conta da gente precisar lutar para viver, né? Diante de um Estado que trabalha para que a gente pereça, né? Então, espaços como esse eu queria saudar, porque eles são muito importantes. É preciso que a gente se encontre para falar, né? É preciso que a gente crie novas estratégias, né, para enfrentar esse problema e fazer uma outra coisa que eu acho fundamental para o assistente social da execução, né, para o que está no dia a dia dos hospitais, das escolas, trabalhando com a prática, né, como a gente transforma o nosso trabalho em campo de pesquisa e estudo, né, porque é preciso dar luz sobre essas questões muito complexas que hoje a gente vive, né, é preciso que a gente repense teoricamente, né, é preciso que a gente construa um amanhã. Então é hoje, né, que a gente faz isso. Muito bem. É isso, aí. Fabi. Queria ouvir Legal, você Nath. também, quem quiser. Acabou Não, minha foi água. muito bacana. A gente teve várias manifestações aqui de que a fala foi muito bacana. A economia política tinha que ser ensinada no ensino médio. E Muito importante. abraço para vocês, tiveram também. E Obrigada. considerações, né, de que a vida está em risco, né, de que sua fala foi muito impactante. Foi super bacana, super válido e um debate necessário, né, para ser feito, né, das condições aí objetivas, né, de sobrevivência no capital, né. É isso. E vamos defender direitos, que é a nossa missão diariamente, né? Vamos defender, não vamos perder e vamos virar esse jogo, viu? Com certeza. Olha, eu te agradeço muito você ter tido a Eu que disponibilidade de agradeço. estar aqui hoje e da gente poder iniciar esse debate, que é só o início, né? Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso.
e te agradecer você trazer todas as contribuições que você trouxe e colocar o espaço disponível para você, quando quiser trazer Muito outras agradecida. considerações, tá? Agradeço E demais é a isso aí. participação, todo mundo acompanha aqui o canal com vocês e vamos que vamos, tamo junto. E é isso aí, vamos disputando espaço aí Vamos pela disputando. retórica crítica, né? Com certeza. E pela praxis, vamos derrubar as nossas barreiras do fazer, né? Vamos fazer o É novo. isso aí. Um Um beijo, beijo, Nath. gente. Obrigada. Boa noite para todo Até. mundo. Tchau.